Boa noite, gente. Tudo jóia com vocês? Vamos lá. Começando hoje, quarta-feira, terceira aula. Vamos falar de transição de carreira, solução, como fazer isso de uma maneira mais tranquila, tá? Empregabilidade versus empresabilidade e por que que eu prefiro a segunda opção, tá? Os 13 segredos das entrevistas que nenhum headhunter, nenhum RH, nenhum selecionador conta pra você, beleza? E as 50 perguntas mais clichês das entrevistas que a maioria tropeça. Vamos começar. A transição de carreira, tá? Se aproxime da sua área ou segmento que você queira trocar. Simples assim, tá bom? Por quê? Porque é importante se você está fazendo algo muito diferente, você tem que ir atrás, correr, verificar quais são as suas competências ou as competências que tem que ter para o cargo, sua promoção, né? E começar a desenvolver ela se você não a tiver. Outra coisa, você deve ter já ouvido essa frase, né? No caso, invista na educação do seu filho, mas você investe na sua. É muito importante investir na sua, tá? Porque o que acontece? Muita gente estagna a própria carreira por não estudar mais, por não investir mais nos estudos, né? Não se aprimorar e estagna. Tem gente que eu conheço que tem faculdade de 2010, promoção, parou, não faz nenhum curso para se reciclar, então acaba ficando bem enferrujado, né, para o mercado de trabalho. Então pense bem nisso. Porque a aprendizagem, promoção, é uma filosofia de estar aberto ao novo. Por quê? Deixa eu só pôr aqui rapidão. Porque as pessoas, ao migrarem de trabalho e terem novas experiências, mudam completamente a imagem sobre a noção que elas têm da sua identidade profissional. É simples assim. Por isso que é muito importante, principalmente quando você faz transição de carreira. Não só isso, né? Mas é uma das bases prioritárias. Porque assim, a aprendizagem sobre a noção, a partir das interações diárias com os outros e com o mundo ao redor, quando eu mudo sobre a noção, quando eu mudo a minha identidade profissional, eu também mudo a minha identidade pessoal, né? Porque eu não começo a me ver mais de outra forma, né? Não existe mais a figura de quem aprendeu, e sim, só existe de quem está aprendendo. Então a questão é, o que você está aprendendo hoje? É aí que tá o X da questão. Porque assim, é bem isso, ó. Invista sempre em educação. Por quê? A aprendizagem é uma filosofia de estar aberto ao novo. Né? A mudança é algo extremamente frequente em nossas vidas. Então, se você não pensar dessa forma, pensar uma forma diferente, infelizmente você vai ficar estagnado, você vai ficar enferrujado para o mercado de trabalho. E eu não falo isso de maldade. Eu falo isso porque eu conheço muitas e muita gente como fala, boa, mas por falta de se aprimorar, fica enferrujada pro mercado de trabalho. E aí só fica naquele emprego, ou só fica naquele mundinho, ou só fica naquele setor, e não pensa em fazer outra coisa diferente. E é bom a gente sempre aprender coisa nova, tá? Deixa eu só subir aqui rapidão, gente. Beleza. Por quê? Porque é o seguinte, quando você está fazendo transição de carreira, você tem que fazer a principal pergunta, tá bom? O que eu ganho em trocar de emprego? Empresa ou carreira? O que que eu ganho com isso, tá? O que que eu perco também, sua promoção, em trocar de emprego, empresa ou carreira, né? Porque você tem que fazer essa balança para você. Você tem que ver os prós e contras, né, no caso. Eu falo isso porque eu comecei a fazer fisioterapia, sob promoção, fiquei um ano cursando a faculdade. Eu perdi R$ 34.000, ou seja, é um carro popular na época. Foi em 2009, porque eu achei, sob promoção, por meu pai ser médico, cardiologista, eu achei que eu deveria ter o feeling, né, o sangue correndo nas veias de médico. Eu fui um excelente aluno. O problema foi o seguinte, que eu vi que não fazia parte. Eu estava sendo um excelente aluno, só que eu estava usando a faculdade como se fosse um terceiro colegial, entende? Eu não gosto dessa matéria, mas eu sou obrigado a aprender porque é obrigado a aprender para passar na matéria, vamos falar assim. E eu não pensei, né, nisso. Eu pensei, como é que fala? Eu pensei no sentido de que eu vou estudar, eu vou me dar o meu melhor, mas eu não pensei em trabalhar com isso futuramente, né? E aí começou um monte de perguntas vindo na minha cabeça. Eu falei, peraí, será que é isso mesmo? Daí eu voltei no início, aí eu fiz um processo, eu fui ver o porquê que eu escolhi isso. Aí depois eu descobri lá que não era isso que eu queria fazer. O que eu sempre quis fazer é administrar as coisas, né?
Então, o que que acontece? Então, eu voltei, não me arrependo, não. Eu voltei sob a promoção, troquei a faculdade de fisioterapia por processos gerenciais. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi uma graduação tecnólogo de 2 anos, onde que eu falo, não é que me abriu as portas, mas a faculdade em si, ela não é que te ajuda, mas o que você faz com ela, que no caso, aí sim você pode utilizar. O que eu quero dizer é o seguinte, a faculdade não te ajuda a arrumar emprego, tá? A faculdade não te abre portas, mas você vai aprendendo coisas novas, coisas diferentes, principalmente que nem eu fiz processos gerenciais, então eu fiz uma abrangência de tudo. Então eu peguei um pouco da matéria de marketing, de logística, de RH, de comportamento, de liderança, gestão de pessoas, de direito tributário, de trabalhista, então assim, economia, então foi uma gama sobre a noção de matérias que eu aprendi que que eu falo, ampliou o meu leque, né, e minhas oportunidades. Então, o que que acontece? Eu utilizei da melhor forma possível no meu currículo essa graduação que eu fiz, entende? Então não é a faculdade que é ruim, não é o curso ou que não é PUC ou que não como é que fala? Que não é uma FUVEST, né? Que não é uma pública, né? No caso, a minha foi particular e nem por isso, sob promoção, né? Como fala? Nem por isso minha carreira estagnou, ao contrário, eu fui subir muito rápido, tá? Hoje eu acho que assim, eu não me caibo mais, né? No caso, ao mercado de trabalho, pelo fato de que é, eu acho que hoje eu tô numa vertente do seguinte, minhas regras, né? Minhas regras, meu jogo. Então eu acho que eu não consigo mais algumas ordens, né? No caso, aceitar de bom grado. Mas isso sou eu, tá? Não tô, por isso que eu tô passando pra vocês isso. Então, assim, questão é maturidade. Quanto mais você desenvolve, quanto mais você aprende, mais você cresce. E aí você vê o que faz parte ou não mais da sua vida, entende? Não tô dizendo que eu não vou voltar a trabalhar. Claro que posso voltar a trabalhar. Hoje não é viável para mim, tá? Porque hoje eu faço consultorias a restaurantes, a negócios, então assim, eu tenho uma outra vertente, eu tenho uma outra linha, né, no caso. E eu quero fazer outras coisas também, né? Então assim, o que eu quero dizer é o seguinte, não é porque hoje você tá no emprego que você ganha razoavelmente mal ou alguma coisa assim nesse sentido, né, mediano, né? Eu quero que você dê esse salto. Eu quero que você execute o que eu estou falando, eu quero que você ponha em prática essa noção, monte teu currículo, estude, tá? Veja tudo que eu falei, porque essa semana inteira eu estou passando todos os meus 14 anos de mercado de trabalho para vocês durante 7 dias. Então é muita coisa, e é muita coisa legal mesmo, tá? Agora o que eu peço para vocês é o seguinte, pensem em vocês e pensem o que vocês querem para o futuro de vocês, tá? Porque se vocês estão no emprego que não querem, então é porque vocês estão porque vocês querem. Agora, o que que acontece é o seguinte: se você fizer tudo que eu tô falando, pôr em prática, né? Começar a se destacar mais, a correr atrás, a se especializar, a fazer cursos sobre emoção, a buscar cursos na internet e tem muitos gratuitos para você se aprimorar, para você se reciclar. Então, isso não é questão, não é só dinheiro, entende? Você faz cursos e bons cursos sobre emoção e você começa a se destacar no mercado de trabalho. Você não pode parar de estudar. Você nunca pode parar de estudar. Você pode ser médico, você pode ser engenheiro, você pode ser vendedor, gerente, diretor, administrador, sabe? Você não pode parar. Você não pode parar. Porque o mercado tá aí, tá concorrido sob noção. Então, se teoricamente você não tá junto com o mercado, você acaba ficando aquém. Aquém que eu quero dizer, você fica fora do mercado de trabalho e uma outra pessoa entra no teu lugar. E eu acho que é isso que você não quer, tá? Então, ao invés de você pensar coisa ruim, ao invés de pensar coisa negativa, começa a pensar em você. Começa a pensar na tua família, o que você pode dar de melhor, sabe, de situação financeira para tua família. Tá? É uma conversa que eu tô tendo com vocês mesmo, entende? Então é bem isso, sabe? Pensa nisso, sabe? Pensa o que que eu quero dar pro meu filho, o que que eu quero dar pra minha mulher, o que que eu quero dar pra minha família, sabe? O que que eu posso fazer hoje de, como eu falo, como profissional, né? No caso, que eu posso dar uma vida muito melhor daqui a um ano pra minha mulher, pro meu filho. Pensa nisso, tá bom? Não, mas vamos voltar.
Então você tem que pensar o quê? O que eu ganho em trocar ou o que eu perco em trocar. É simples assim, tá? Então, voltando, eu troquei sim, não me arrependo. Foi um divisor de águas na minha carreira, porque não, como eu falei, não foi a faculdade, mas foi o que eu fiz, né, com a faculdade. É diferente. Né? Tem muitos alunos que guardam canudo, guardam o diploma embaixo como fala, da cômoda como fala, aí beleza, e não trabalham na área, ou não é isso que querem, acaba gastando dinheiro. Eu gastei, né? Mas eu não me conhecia. Depois eu me conheci muito mais, eu vi que eu não preciso sob uma noção, que vamos dizer assim, eu tô com 32, eu tenho certeza que daqui, quando eu tiver com 40, 50, eu não vou querer trocar de profissão. Porque é isso que eu amo fazer. Eu adoro gerir, eu adoro administrar. Eu não consigo ver fazer outra coisa. Então, qual que é o teu ikigai? Qual é o teu diferencial? O que você realmente gosta de fazer para tua vida, entende? O que você quer trabalhar? Porque vaga tem. Eu vou mostrar para vocês no sábado, sob uma noção, que vaga tem bastante e tem muita vaga. Agora, se você não tá, tem alguma coisa errada, entende? Então pensa nisso. Então, assim, voltando, tudo aquilo que é uma habilidade, um conhecimento, uma nova atitude, precisa de prática, tá? Prática. Constante até virar um hábito. E o hábito não é esforço, tá? A hora que o hábito, sob uma noção, a hora que a prática vira o hábito nunca mais é um esforço. Entende? No início é. Isso é óbvio. Porque você está desenvolvendo, você está amadurecendo, você está se aprimorando, você está, né, correndo atrás de um gap que você não tinha, como eu falei anteriormente na aula 2, né, do ponto de melhoria. Então, o hábito, né, a prática, no caso do hábito, não, perdão, a prática constante vira o hábito e o hábito não é um esforço, tá? No início é, óbvio, como emagrecer, são 10 quilos, como fala, arrumar um currículo que você não sabe por onde começar também é. Então, depois que você começa, você faz isso de letra, porque se torna um hábito, beleza? Então vamos para a próxima. E deixa eu só baixar aqui. Então é o seguinte, você tem que fazer essas 4 coisas. Você tem que aprender sobre uma noção a saber, tá? A saber do que você precisa saber para aquela vaga, para aquela posição ou para aquela área. Aprender a fazer, né? Então, no caso, e daí o outro, aprender a viver juntos e com os outros, né? Sobre essa categoria ou sobre esse segmento, né? Porque às vezes está trocando de carreira, você tem que saber como se comportar. É muito importante isso. E aí sim, você vai aprender a ser um gerente, aprender a ser um médico, aprender a ser um engenheiro, aprender a ser como fala, um vendedor, um caixa, um estoquista, um motorista. Então é bem assim. Você não entra sob uma noção, como fala, como gerente, sem você ter como fala, uma experiência. Não precisa ser muita experiência, mas alguma coisa você tem que entender. Porque aquilo que eu falei, você tem que saber. Então, o saber tem a ver com conhecimento, faculdade, cursos, né, inerentes à tua área, né? O fazer é você estar trabalhando, né, ou não, ou fazendo algo voluntário, ou trabalhando para você sobre o que você quer fazer, né, no caso. E aprender a viver juntos e com os outros, o que é isso, Thiago? É o seguinte, é você saber o que você está falando, é dominar o assunto sob uma noção quando você está conversando com uma pessoa naturalmente, né? Falar de carreira, falar do seu mercado de trabalho, como é que tá o teu seu segmento, tudo isso. E aí sim você aprende a ser, né? Não tem como fazer, não tem como você ser sem você saber fazer e viver e entender isso, né? É bem uma premissa isso. Então vamos para a próxima. Peraí. Porque muitas vezes, aquilo que eu falei, repito de novo, muitas vezes aquilo que eu falo se torna verdade, tá? E muitas vezes aquilo que falam de mim também se torna verdade. Quem fala isso é o André Durra, né? E é um professor muito conceituado. Então é o seguinte, é aquilo que eu falei. Quanto mais você desenvolve, mais você vira isso que você quer. Mais você entende dessa área. Mais você consegue falar disso. E aí você vira esse cara, entende? É bem isso. Então, porque assim, ó, vamos lá. O seu hobby, sua emoção, também pode ser sua futura profissão. Como muita gente que eu vou falar aqui, ó, pelo menos uns 3, um exemplo, tá? Para vocês entenderem.
Que nem anônimos que trocaram a profissão lá no MasterChef, tá? Só uns tópicos, ó. O hobby que virou profissão. Conheça a trajetória do chefe Léo Young, sob noção. Outro, curitibano se afasta do escritório de advocacia para participar de MasterChef. Ele não ganhou, mas ele tá na área. Outra, recentemente, Daniele celebra a vitória no MasterChef 2020 com gritos e pedido de demissão ao vivo, tá? E ela fala, chefe, desculpa. Então assim, se você não gosta, se você não tá nessa área que você quer, não se sinta obrigado a ficar. Faça essa transição, mas devagar. Começa a criar a tua saída. A sua saída tranquila, entende? Não crie inimizade, tá? Começa a fazer esse ensaio dessa saída da sua carreira para uma outra devagarinho. Vai indo atrás. Se você quer trocar um exemplo de engenharia para, vamos falar assim, para médico, comece a ensaiar a sua saída. Ou ao contrário, se você é um vendedor e quer virar gerente, comece a ensaiar o que você quer. Comece a estudar sobre isso. Entende? E outra, não é porque você está nessa empresa que tem duas oportunidades na empresa. Tem duas oportunidades, na verdade, que você tem quando você está nessa empresa. Quando você é vendedor e vira gerente. A primeira é o seguinte, você é um vendedor, vende muito bem, só que você é muito mais valioso para a empresa como vendedor, né, do que gerente. Então o que acontece? Eles não te olham dessa forma porque você, desculpa o termo, mas você é uma vaquinha que dá leite. Então, às vezes, quem vai te valorizar é o concorrente, tá? Isso é óbvio, tá? E isso aconteceu muito comigo. Então, é o seguinte, não é porque hoje você tá como vendedor que você não pode virar gerente amanhã. E quando eu quero dizer amanhã, em menos de 6 meses, tá bom? É simples, não é difícil. Outra coisa, mas você precisa ensaiar, você precisa estudar, você precisa se aprimorar, você precisa fazer curso, você precisa, como fala, correr atrás, saber os gaps, saber o que você não tem e precisa ter para tal cargo, entende? Não é simples. Mas vamos dizer assim, se der tudo errado, não, se der tudo certo, sob noção, você vai continuar nessa empresa e vai virar gerente, tá? Agora, se der errado, Thiago, se der errado, sabe o que você faz? Você pega a porra da chave da vida da sua mão, você manda um foda-se pra essa empresa que não te valorizou e vai pra concorrência. É simples. Cara, tem muita gente que... Gente do céu, eu conheço muita gente que tem medo de fazer isso. De pegar a porra da chave da vida na mão e falar, dane-se pra empresa. Gente, se ela não te valorizou, não é agora que vai te valorizar. Abre a mente. Beleza? Ok? Porque assim, existe um oceano de oportunidades e cabe somente a você explorar elas. Então, vai atrás do seu oceano azul. E agora eu vou falar de empregabilidade e depois versus empresabilidade. Então, eu vou lá, empregabilidade. Quem não é visto não é lembrado. Simples, tá? É simples assim. Se você não manda currículo, se você não entra em contato, se você só entra em contato com um selecionador, com o seu network, quando você está desempregado ou quando você está desesperado, como eu falei anteriormente, não adianta. Eles não vão te lembrar, eles não vão lembrar de você, tá? Se destaque, tá? Invista sempre em educação. Eu falo, repito, porque essa é a premissa que me fez dar esse salto, tá? Esteja aberto às oportunidades. E as empresas não cuidam da sua carreira. Falei ontem e eu falo isso de novo. Não cuidam, as empresas não cuidam da sua carreira. Cuide você mesmo. Você é o sócio majoritário da tua carreira. E as diferenças individuais e as diferentes formas de aprender são bem discrepantes. Tem gente que só escutando, tem gente que, no caso, lendo, tem gente que ouve, como fala, fazendo, mas a melhor coisa para você aprender algo, além de praticar, é você ensinar os outros. Quando você ensina, você adquire conhecimento em 90% para cima, sob a noção do domínio do que você tem desse assunto. Porque é assim, ó.
Seja protagonista da sua carreira. Não estagne sua carreira. Especialize-se sempre, tá? Continue sempre buscando evoluir na sua carreira. Faça os cursos online, pagos, gratuitos, né? Ou presencial, não importa, tá? Curta duração, longa duração, não importa. Então, assim, o importante é sempre se destacar e sempre mostrar que você tá afim de aprender coisas novas e tá se aprimorando, beleza? Que os efeitos das grandes e rápidas mudanças das inovações científicas e tecnológicas estão aí, sabe? Então, assim, com as mudanças constantes, o mercado de trabalho que temos que estar dispostos a abraçar novidades a todo momento, né? E não ser averso a ele, né? Aprender sempre coisa nova, principalmente ligada à tecnologia. A gente tá nesse mundo. Tem gente que não consegue pegar um celular, tem gente que não consegue fazer um vídeo que nem eu tô fazendo, tem gente que tem medo, né? Mas precisa quebrar isso, precisa se soltar, entende? Porque não adianta. Como é que você vai entrar numa empresa se você não sabe falar de você, se você não sabe fazer uma boa entrevista, se você é travado, se você tem medo, sabe? Ansiedade é normal, eu também tenho, entende? Mas eu consigo controlar ela. Eu falo um pouco rápido, que é meu jeito mais expansivo de ser. Mas eu consigo controlar a minha ansiedade, sabe? Mas eu falo rápido mesmo, entende? Então, já falo pra vocês, não coloca no nível 2, tá? De velocidade, que vocês não vão entender nada que eu tô falando. Vamos pra próxima. Agora o que eu quero falar pra vocês é o seguinte, deixa eu pôr aqui. Empregabilidade versus empregabilidade versus empresabilidade, tá? Então vamos lá. Primeiro conceito é o seguinte: aposte na capacitação. Desenvolva as competências certas, tá? Trabalhe o seu marketing pessoal, tá? Invista-se no seu network, agarre as oportunidades. Isso é empregabilidade, beleza? Vou subir aqui agora. Agora, e empresabilidade? É o seguinte, é acompanhar as mudanças do mercado de trabalho através de novos comportamentos, tá? Ser uma das opções preferidas, tá? Ao mercado de trabalho no mundo globalizado, beleza? Ter um propósito na tua carreira, beleza? Não trabalhar em qualquer coisa, tá? Seja protagonista, né? E aprenda o que é necessário daqui em diante, tá? Desapegue sua noção do passado e tenha uma postura sempre aluno, tá? Nunca vou sei tudo. Porque o Fogaça mesmo falou no MasterChef, a gente aprende, aprende, aprende e morre burro. Então é bem isso, entende? Então a gente sempre tá na postura de aluno, porque o último conhecimento a gente só vai ter quando a gente morrer, não tem como. A gente nunca vai estar preparado para fazer as coisas, tá? Então sempre aluno, sempre aprender. Desapegue, já falei. E 6, olhe sem ver, escute sem ouvir. Não é mais uma possibilidade para quem pretende estar ainda no mercado futuro, tá? É pensar fora da caixa, é ser disruptivo, é fazer coisas que ninguém fez, tá? É coisa diferentíssimas, sob noção. Mas coisa que, assim, tá no universo, tá? Que você tem que pegar. Se você não pegar, outra pessoa vai e pega primeiro que você. Eu tô falando em questão de vaga, de oportunidade, de você se destacar, de toda essa parte. Então vamos lá. Próxima é o seguinte, gente. Agora sim. Abra, sob noção, os seus dois mundos, tá? Não fique refém de um emprego ruim, um chefe péssimo, tá? E uma empresa que não te valoriza. Porque você, de um lado, tem isso, mas do outro lado, você tem, ó, sob noção, uma empresa que te valoriza, tá? Que te ajuda, faz você crescer na carreira, tudo isso. Então pensa nisso. E aí o que acontece? A gente, né, no caso todos nós, devemos ter medo, tá, de não ter vivido a vida que gostaríamos de viver. Quem falou isso foi José Roberto Marx, tá? Então é bem isso mesmo. A gente tem que ter medo de não viver a vida que a gente gostaria de viver, tá? Por medo. Próximo. E agora eu vou falar dos 13 segredos das entrevistas que ninguém conta. Eu só vou pôr a câmera aqui mais pra baixo, beleza, gente? E não vai atrapalhar, acho, espero, né? Mas qualquer coisa eu empurro de novo. E vocês vão ver a diferença, beleza? Então vamos lá. Número 1. Se você tá gostando, se tá fazendo bastante sentido pra você, compartilha, tá? Faz que muitas pessoas fazem. Compartilha o teu conhecimento, o que você tá aprendendo com gente que você quer ver bem, tá?
seja essa pessoa do bem, tá? E não uma pessoa egoísta que não compartilha, tá bom? Então vamos lá, número um, dá seu like também, se inscreve no canal, me acessa no Telegram, no Insta também. Tá todos os meus contatos sobre lanção estão nas minhas redes sociais, então fica à vontade, tá? Então vamos lá, número um, monte um currículo campeão. Falei isso na aula um, tô repetindo de novo. Porque é aí que é a porta de entrada. Não tem outra. Na minha mentoria sobre promoção, que eu vou abrir vagas, eu falo mais pra frente disso, eu vou te ajudar como você pode montar a sua promoção, o seu currículo campeão, tá? A regra aqui é nunca ficar desempregado. E quando eu falo é nunca mesmo, beleza? Que isso aconteceu comigo e é por isso que eu sou aluno professor da minha própria vida. E como eu tô falando o que aconteceu comigo e nunca mais eu fiquei desempregado, então eu quero uma mesma coisa pra vocês. E eu tenho como ensinar isso pra vocês. Então, número 2, estude muito, tá? História, fundador, fundação, origem, presença, missão, visão, valores, segmentos, clientes, concorrentes, produtos, novidades. Quando for fazer a entrevista da empresa, tá bom? A regra aqui é surpreender o recrutador. Quanto mais você colhe informações da onde você quer trabalhar, mais diferencial você tem dos outros candidatos que você está concorrendo, beleza? É sempre assim. Número 3, tá? Cheque o site e as redes sociais da empresa para ter um diferencial, tá? Dos demais candidatos. A regra aqui é se causar espanto, é se causar mesmo espanto por saber coisas que talvez nem ele, o recrutador, saiba. Beleza? É a chave mestra. O número 4. Se prepare sua promoção para responder as possíveis perguntas e respostas, então não vá despreparado, tá? Mesmo se for online, tá? A regra aqui é ser o candidato perfeito para a vaga, para o recrutador, para você vencer a essa tão sonhada vaga que você quer e começar a trabalhar onde você realmente gosta, ou na vaga que você almeja. 5. Vá bem arrumado, tá? Porque vá bem arrumado para contar pontos. Porque fala, a imagem é tudo, tá? Nunca vá de bermuda, shorts, boné, mini saia ou outra coisa que não tem nada a ver com roupa profissional, tá bom? Tem um visual clean e coeso, tá? Com oportunidade. A regra aqui é causar uma excelente impressão pro recrutador, tá? De você. Número 6. Chegue 30 minutos antes para não ter imprevistos, tá? É óbvio isso, mas muita gente ainda erra feio, tá? Então, além de verificar o território quando você chega, tá? E conversar sua noção com os outros candidatos, porque daí você vai, como fala, afinal de contas você, como fala, pode ter uma dinâmica em grupo e aí você não sabe quem é bom em quê. Então é bom você chegar com 30 minutos, estudar o território, ver quem é quem, sob a noção, conversar sobre todos os assuntos. Olha, que legal, que bacana, de onde você é, né? Puxar assunto, ver qual que foi o segmento que ele trabalhou anteriormente, o que você na conversa consegue colher, se ele é bom com Excel, com Word, com PowerPoint, se ele é bom com oratória, se ele consegue fazer uma apresentação, porque eu já fiz várias dinâmicas em grupos, sob a noção, e eu sempre venci elas porque eu sempre fiz isso, tá bom? Então aqui a regra clara, essa noção, é a seguinte: se destacar para o recrutador, tá? E mostrar que você, além de ser um currículo sensacional, além de você fazer tudo isso e ser uma excelente opção, é de se destacar dos demais, beleza? Porque você vai pegar vamos dizer assim, tanto os pontos fortes e ruins dos outros candidatos. É simples assim. Número 7. Imagine-se dentro da empresa. Hã? Thiago. Imagine-se já sua promoção trabalhando, né? O tesão que você tem em trabalhar lá com aquilo, né? A regra aqui, ó, é co-criar seu novo emprego. É você já pensar, mentalizar a sua promoção, como é seu chefe, como é os colegas, como é a empresa, como é que é trabalhar, como é que vai ser o seu dia a dia. É bem isso, entendeu? É você co-criar o teu emprego. Isso sempre deu certo. 8. Tem muita gente sob promoção que faz entrevista, mas não pergunta nada, tá? E isso nunca deu certo, beleza? Você tem que começar a fazer perguntas inteligentes sob promoção sobre a área ou o cargo, tá? A regra aqui é mostrar você,
Mostrar para que você veio. Fazer perguntas que estejam em coerência com a empresa onde você quer trabalhar ou o segmento que você quer entrar. 9. Entreviste sua promoção a sua possível empresa, tá bom? Também. Pois tem que ter e tem que ver se faz sentido ou não sua promoção na sua trajetória de carreira, essa empresa para você, tá? Se é condizente para você. A regra aqui é basicamente isso, é ver se dá match, né? Se der match, beleza. Legal, vai ser bom para ambas as partes. 10. Faça seu storytelling, né? No caso, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, eu vou até baixar um pouquinho aqui, qual é a história que você conta da sua história, tá? Eu vou me aprimorar mais nisso na sexta-feira, mas qual é a história que você conta da sua história, tá bom? Na minha mentoria, sua moção, que eu vou abrir vagas, eu vou ajudar você com isso, sua moção, como é que você pode contar a história da sua história facilmente, tá bom? A regra aqui, sua moção, é mostrar superação na carreira e com os obstáculos que teve, porque nem tudo são flores, a gente sabe disso. A gente não pode, vamos falar, menosprezar a nossa trajetória. A gente não pode julgar menos a nossa trajetória. Então a gente tem que aprender e entender o que aconteceu dos obstáculos, aprender com nossos erros e aí mostrar pro recrutador, headhunter, selecionador, né, isso, essa superação através do storytelling. 11. Veja também, tá? Se essa empresa pode dar casamento, tá? Com você. Se esse salário, benefícios, empresa, ambiente, chefe vai ser bom para você, tá? A regra aqui é se valorizar como profissional. Não é porque você está disponível no mercado de trabalho que você tem que aceitar também qualquer emprego que você acha pela frente. Entende? Você tem que ver se vai dar um casamento legal. Você nunca casa com uma pessoa, sua promoção, se você não conhece ela. Entende? É muito complicado, porque você tem que conhecer primeiro as pessoas, sua promoção, para depois ver se você casa. A empresa é a mesma coisa, por isso que tem o período de experiência, por isso tem os 3 meses, para ver se a oportunidade se encaixa com você, com a empresa, né, no caso, e também você. Se você não gostou, você pode, como fala, pedir para sair na experiência. E sabe, não fica fechado nisso, sabe? Abre a mente. Tem que ver se é bom pra você tudo isso. Você não pode só pensar também, não tem outra coisa. Não! Já falei, eu vou mostrar pra vocês, só vão só no sábado, que tem oportunidade pra caralho. Desculpa, mas é bem isso. Eu fico puto. Eu fico puto que as pessoas, moção, não entendem. Eu falo disso quase todo dia com as pessoas que eu encontro na rua, sobre moção, e parece que não abre a mente. Eu juro que eu não entendo. 12. Esteja preparado também para o não. Thiago? Sério? Claro. Por quê? Porque quando você está preparado para o não de hoje, né, que amanhã pode ser o seu sim. Entende? Então, já aconteceu comigo isso. Eu mandei uma vez, eu vou dar um exemplo da minha história. Eu mandei um currículo pro Walmart sobre promoção, um tempo que eu queria trabalhar muito lá. E aí, o que aconteceu? Não. E o que eu fiz? Eu me aprimorei, busquei incentivo, graduei, fui atrás, me especializei, fiz várias, como fala, especializações, entrei, fiz MBA sobre promoção, fiz extensão, trabalhei em outros segmentos. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar no Walmart. Eu falei, vamos, tava afim. E aí bateu, deu match, vamos dizer assim, deu match. E eu entrei. Foi excelente o tempo que durou. Foi muito bom, só que infelizmente o grupo Big acabou comprando e todo mundo do Walmart acabou sendo desligado. Mas ok, é normal isso acontecer, reestruturação, sabe? Mas foi uma empresa muito legal que trabalhei lá. E não é porque eu não tive muita experiência em supermercado, sob promoção, que eu não pude entrar lá. E eu entrei lá como gerente, sob promoção. Então, assim, gerente de perecíveis. Então, pensa nisso. Não é porque você nunca fez uma coisa que você não pode fazer isso no futuro. Então, não é porque um não de hoje não pode virar o sim de amanhã. Pensa nisso. Abre tua mente, tá? A regra aqui, ó, sob promoção, é mostrar tanto para você mesmo,
tá? Quanto para o recrutador, o quanto você é persistente, perseverante, resiliente e focado no que realmente quer. E não é porque não deu certo hoje que não pode dar amanhã na mesma empresa que você mandou. É óbvio. E você pode ficar amigo, sua moção, e toda vez conversar, sua moção, perguntar como é que é, ir lá, verificar, entende? Vai atrás. Começa a fazer sua segunda casa. Não é porque você não está trabalhando lá hoje que você não pode trabalhar amanhã. Pensa nisso. 13. Estamos chegando no final. 13. Quanto mais entrevistas você fizer, mais preparado você vai estar. Mais natural você vai ficar. Mais tranquilo vai sair. Com menos ansiedade você vai demonstrar. Com mais assertividade você vai ter. Então, quanto mais você errar, quanto mais entrevistas você fizer, mais preparado você vai estar futuramente, tá? A regra aqui é mostrar tanto para você mesmo quanto para o recrutador, né? O quanto você tem maturidade profissional e que não desiste facilmente do que você realmente quer para tua vida ou a tua carreira. Agora deixa eu ver, eu vou diminuir a câmera aqui. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu só, pera aí, pouquinho. E eu vou colocar a tá bom aqui. Ou melhor aqui, peraí. Boa. Ó, seguinte, gente. Outras dicas importantes, mas não secretas, tá bom? Oculte, tá? A transpiração para esconder o nervosismo, tá? E a ansiedade, óbvio. Saiba o nome do entrevistador, tá? Pelo amor de Deus, não esquece o básico, tá? O básico bem feito, não mal feito. E dirija-se, tá, pro mesmo, né, no caso, durante a entrevista. Então sempre fale o nome dele, tá? Não olhe pro relógio, não mexa no celular, nem rói as unhas à mão, porque isso demonstra muita ansiedade ou que você não quer estar lá e não é isso que você quer demonstrar, né? Ofereça ideias à promoção para o melhoramento do trabalho da empresa, tá? Utilize essa técnica que dá muito certo para mim. Tenha um currículo bem estruturado, tá bom? E as pausas, no caso, entre empregos que você teve na tua carreira, se for bem treinadas, tá bom? Vai dar uma explicação boa, no caso, e bem contundente nesse intervalo de tempo que você teve e você vai conseguir se sobressair, tá bom? Não, nunca, nem fale, não é não, nunca, jamais, né, fale mal sobre os seus antigos empregadores, chefes ou colegas de trabalho mesmo, tá bom? Tente encaixar suas qualidades que você tem, né, no caso, no perfil desejado, né, com a função ou cargo que você está almejando, beleza? Pergunte sobre as responsabilidades, objetivos do cargo e a equipe de trabalho, né? E como vai ser o trabalho, o que você espera, né? No caso, com humildade, você pergunta para o recrutador: o que você espera, né, que eu faça nesse cargo, ou nessa função, ou nesse segmento, tá bom? Ou nessa área. Não discuta, tá bom? Pontos de vistas pessoais, tá bom? Ou interrompa o raciocínio do recrutador. Jamais faça isso. Jamais, tá? Nunca ponha coisas pessoais na mesa, porque a gente está falando de profissionalismo, tá bom? Então não faça isso. E coloque o celular, pelo amor de Deus, gente. Quantas vezes tocou pra mim? Não pra mim, no meu celular, mas quantas vezes eu estava entrevistando e tocava. E tocava música, funk, tocava, nossa, pelo amor de Deus. Gente, faz o seguinte, coloca no modo avião, você não tem erro. Próxima coisa, como ser protagonista em uma entrevista? Mas, Thiago, como assim? Então, como ser protagonista? Porque parece que o recrutador que é o protagonista e você é o coadjuvante, né? Mas não. Como você pode ser o protagonista da sua entrevista? Você vai ver aqui, ó. Treine a comunicação. Primeiro ponto. Segundo, e use o método STAR. O que é o método STAR, Thiago? É situação, tarefa, ações, resultados, né? Para contar a sua trajetória. Situação. A situação, no caso, vou dar um exemplo, tá? A gente tinha uma quebra muito alta, beleza? A tarefa é diminuir as quebras, as ações. Bom, eu verifiquei durante um mês inteiro quais são os itens que mais desperdiçava, o porquê dava muita quebra, né? E o resultado. Depois de uma série dessas investigações, eu fui mensurar e fui em loco, sob uma noção, saber o que estava acontecendo. É simples.
Esse é o método STAR. Você pode utilizar para qualquer coisa que você fez, tá? Foque em resolver o problema, sob a função do recrutador. Então, haja sob a função como um consultor de empresa, tá bom? Então, haja como um consultor de empresa, como você está entrando lá, é para você resolver alguma coisa. Então, tenha em mente isso, né? E tenha essa postura de profissionalismo, tá? Seja um camaleão, tá? Tente parecer com a personalidade do recrutador. Ou seja, se ele for mais sisudo ou formal, seja mais sisudo e formal. Se for mais coloquial, descontraído, seja mais coloquial e descontraído. Porque quando você identifica já rapidamente o estilo dele, né, e se adapta, né, no caso, ele, isso conta muito pontos são ao seu favor, que ele vai lembrar mais fácil de você. Beleza? Beneficie, tá, dos poderes da linguagem corporal também. A especialista Amy Cuddy, sua promoção, descobriu que ter uma postura confiante, tá? A power posing, sua promoção, aumenta as chances de sucesso em qualquer situação social, principalmente uma entrevista. Então, antes de uma entrevista, ou durante mesmo, pega as suas duas mãos e coloca na sua cintura, né, como uma pose do super-homem ou a Mulher Maravilha, porque isso demonstra inteligência emocional, beleza? Dica de ouro. Evite ficar paralisado, tá bom? Diante de qualquer pergunta. A primeira impressão é a que fica assim, tá? É infelizmente a verdade. Então, as primeiras impressões desde o início, a conversa, com algumas frases bem ensaiadas, né? Sobre você, sobre como você quer ser percebido no ambiente, isso vai acabar sendo a estrutura com que a outra pessoa, ou seja, o recrutador, vai ficar preso na memória dele sobre você. Então ele vai lembrar de você por causa disso, tá? Desculpa, mas tem gente que fala que não é, mas é bem isso mesmo, tá? Sentir-se confiante faz a diferença, tá? Pois você faz o seu melhor desempenho, tá? Quando você tá confiante no que você tá fazendo, tá? Ser capaz de quebrar o gelo também, tá? Essa conversa de início costuma revelar o repertório cultural do candidato. Então, se você tem um repertório muito bom, você consegue mesclar coisas triviais do mundo, da internet, de coisas novas, até da empresa que você está estudando, né? No caso, junta tudo, né? Com coisas interessantes e a entrevista já começa muito bem, beleza? Mostre raciocínio lógico, tá? Ao responder perguntas absurdas. Oi, Thiago, como isso? Porque assim, às vezes o recrutador vem com umas perguntas assim: quantas bolinhas de tênis cabe dentro de um quarto? Caramba! Então, a regra aqui não é ter exatidão, e sim pensar quantos metros quadrados tem esse quarto e quantos metros tem a bolinha. É só multiplicar e aí meio que coerência, né? No caso, você responde essa pergunta. Tipo, já aconteceu, Thiago, quantos McDonald's existem espalhados no mundo? Bom, se você for usar lógica, McDonald's. Eu não tô falando isso pro recrutador, mas eu tô pensando comigo, tá? Se você for usar lógica, McDonald's tá espalhado no mundo inteiro, tá? Então, teoricamente, só no Brasil já tem mais de 5, 6 mil unidades. Então, se você usar em critério do mundo, vamos jogar isso, bom, são em cima de 30 mil a 50 mil unidades espalhadas pelo mundo. Ou mais, eu não sei. Tô jogando, tô chutando, né? Então é bem isso. Então pensa, né, com um raciocínio coerente. Então, se for uma empresa pequena, menos unidades. Se for uma mega empresa, uma multinacional, mais unidades. Então, usa esse critério. Ou, tipo, coisas assim, absurdas. Quantos canudos, sua balanção, cabem dentro de um copo? Caramba, o que tem a ver? Não tem nada a ver. Mas você tem que pensar o seguinte: num copo pode conter, um exemplo, 200 canudos, de 100 a 200 canudos, um exemplo. Depende do diâmetro, depende do copo, tem tudo isso. E você pode usar isso também para te favorecer nessa lógica, né? Então, por quê? Você é capaz de estruturar a solução, seu raciocínio para chegar a uma resposta lógica, que não precisa ser necessariamente a correta, só uma coisa lógica, entende? Então, outra coisa,
termine as falas, né, no caso, com chave de ouro, como concluiu determinado projeto, foi promovido ou mesmo desligado, tá bom? Ou pediu as contas, não tem problema. O fato aqui não é mentir, né? E sim ressignificar o que realmente aconteceu com você ou com a tua carreira, tá bom? E sim, você tem uma marca pro recrutador, tá? E você tem que cuidar dessa marca, tá bom? E negocie sim, tá? O salário da oportunidade. Porque nenhum headhunter, nenhum recrutador, nenhum selecionador fala, mas é verdade. Vou até aumentar aqui, peraí. Peraí. Não, não dá. Desculpa. Que tem outras coisas ainda. É, a empresa tem um teto. Então, se você fala R$ 3.000, vamos dizer assim, e você viu que a empresa vai pagar 2.900, né? E você falou 3.000, já era. Já era. Você não tem como barganhar muito. Mas se a empresa quer saber tua pretensão, você fala 3.500, 3.700. Por quê? Porque daí o recrutador vai falar, não, o candidato é legal. E tem uma coisa, a gente tá pagando a gente tá pagando 3.200. Você topa? Fala, olha, é o seguinte, eu pensei em torno disso, mas a gente pode fechar em 3.500, pode ser? Então você negocie teu salário, beleza? Ó, nervosismo, gente, não é um fator de eliminação não, tá bom? É normal, até às vezes o recrutador, deixa eu só aumentar aqui a câmera, deixa eu ver se consigo aqui, calma aí. Consegui, não muito, pronto. Até, ó, Salvação, o nervosismo, Salvação, não é um fator de eliminação, tá bom? Até o recrutador fica nervoso às vezes. É normal isso. Isso não tem nada a ver, tá bom? Não pense nisso. Isso é uma crença limitante do mercado de trabalho. Não é porque você ficou nervoso, que eu quero dizer, não que você ficou nervoso, estressado, mas nervosismo em si, né? Então não é um fator de eliminação não, tá bom? Outra coisa, indicações são um plus. Se você tiver indicações, ótimo, é melhor para você. Se você não tiver, beleza. Mas também não ponha indicações que não vai influenciar, tá? Entende? Outra coisa, feeling. Feeling acima de tudo. Porque assim, o feeling na verdade, o feeling é quando o santo bateu. Se você percebeu que o santo bateu com o recrutador, sua moção, teoricamente a vaga já é sua. Se você acreditar realmente, a vaga já é sua. Porque o santo tem que bater, não tem outra coisa. Não fale pouco, tá? Fale muito, né? Mas fale de você. Então, fale de você. Mas não no sentido pessoal, tá? Fale mais profissionalmente, beleza? Não faça perguntas idiotas cujas respostas estejam no Google, tá bom? Perguntas bestas, tipo, qual é o segmento? Você deveria ter estudado. Ele vai falar pra você. Não vai falar na tua cara, mas vai te queimar, né? Vamos dizer assim. Então pensa assim, tá? É, Você será eliminado por uma única merda que falou na entrevista? Não. Hã, Thiago? Sério, sério. Muita gente faz porcaria, faz merda e não é isso que elimina não, tá bom? Pelo menos o fator principal é o que você quer, como você quer, o que você vai trazer de novidade para a companhia, o que você vai oxigenar de novidade. E é bem isso. Não é uma merda que você soltou sem querer que vai te eliminar, tá bom? Fica tranquilo. Infelizmente, filhos, idade e aparência ainda pesam? Não. Né? Pelo mais incrível que pareça, não pesam, tá? Às vezes a pessoa tem filhos, tem uma idade boa e tem, como fala? E a aparência depende, vamos falar assim, né? É claro que a aparência, como falei, imagem. Imagem não é aparência, tá? Imagem é como você se comporta, se porta, vamos falar, se destaca, né? Já só a aparência em si não, tá? Eu conheço muita gente que não tinha uma aparência legal mas tinha conteúdo, vamos falar dessa forma, e foi contratado. Como também conheço muita gente que tinha uma aparência muito boa, parecia que o cara era o cara top da vaga e nem entrou. Então é bem isso, tá? Então não pense que filhos, idade e aparência é tudo, tá bom? Não pesa não. Mas se você der realmente importância a isso, isso pode pesar sim. Mas conta como se fosse coisa simples, sabe? Não puxa muito isso não. Pergunta sobre o salário, sim.
porém não pode ser a primeira, tá bom? Não pode ser a primeira pergunta. Pergunta sobre a área, sobre os colegas, sobre o que você espera de mim, sobre a noção de desempenho, de resultado, o que você quer que a gente cresça, né? E daí sim toque no salário. Mas pode perguntar, entendeu? Mas não pode ser a primeira, tá? Mentir nunca. Se quiser omitar coisas que você não quer falar. Afinal de contas, você é protagonista da sua carreira. Você não, por isso que eu falo, você coloca 3 experiências no teu currículo, as mais relevantes, as mais que tem a ver com você, né, para você não precisar explicar muito o porquê que você entrou nisso e saiu disso, ficou nisso e entrou nisso. Não! Apaga e coloca só o que realmente importa ou onde você quer realmente trabalhar, tá bom? Com o segmento, a área ou a função, tá? Porque quanto menos, menos é mais. É igual comida, tá? É igual quando você faz, quando você é chefe de cozinha, você quer fazer várias coisas, vários sabores, tal, e você pode ver que no MasterChef as pessoas erram feio porque menos é mais, menos é mais. E no currículo a mesma coisa. 3 experiências no máximo, tá? Não precisa mais que isso não, beleza? Porque aí evita de você contar muita coisa e você acaba caindo com você mesmo, entende? Como é que você vai explicar umas coisas? Seja você mesmo, tá? Tenha uma postura genuína, autêntica e verdadeira, tá bom? Seja gentil, tá? Com todos, tá? Independente do cargo. Então, isso é tão óbvio e a cordialidade com todo mundo, desde a recepcionista ao recrutador, ao headhunter, selecionador, ao proprietário mesmo, deixa eu pensar, ao gerente. Então, com todo mundo, seja legal. Porque já que você vai trabalhar lá, então você tem que se enturmar. Então já começa a fazer isso, já começa a fazer essa lição de casa, beleza? E outra, coisa que ninguém faz, tá bom? Agradeça, apesar de tudo, a entrevista que você fez com a pessoa, tá bom? Agradece, tá? Começa a ser grato, começa a agradecer, né? As coisas que acontecem na sua vida. E começa a agradecer também mesmo as oportunidades que deram certo ou errados, porque você está aprendendo. Então você está aprendendo a ser uma pessoa diferente, beleza? Agora deixa eu só diminuir aqui. 50 perguntas das entrevistas mais clichês, beleza? Então, gente, eu não sei quantas horas eu tô aqui já, mas eu tenho certeza que já tá passando de 1 hora. Então é o seguinte, se esse conteúdo tá fazendo parte pra você, tá ajudando bastante pra você, então não custa você, como fala, a reciprocidade de você passar pra mais gente esse conteúdo, pra mais gente aprender, pra mais gente não cair, mas gente que, como eu falei, gente que você quer, né, ver o bem delas, né, no caso. Porque tem gente que a gente sabe que não quer ver o nosso bem, né? Então, aí é besteira, mas escolha 5 pessoas que tenho certeza que você tem, que possa agregar na tua vida, que você gosta dessas pessoas, que você quer que essas pessoas vençam e cresçam junto com você. Então, compartilha, dá seu like, se inscreve, né? Então, vamos lá para 50 perguntas das entrevistas mais clichês, tá? As principais que quase a maioria das pessoas não consegue responder. Primeira, quais são suas forças? Né? Tem a ver com a aula de ontem, tá bom? 2, quais são suas fraquezas? Tá bom? Aula 2 de novo. 3, por que você está interessado em trabalhar aqui? Lembra que eu falei? Então você tem que pensar bem nisso na aula 1 e na aula 2, porque você tem que estar coerente com o que você quer trabalhar, né? Onde você quer trabalhar. Então pense nisso, tá? Onde você se vê em 5 anos ou em 10? Isso tem a ver com ambição, tá? Não ganância, ambição. Onde você quer chegar. 5, por que você quer sair dessa, como fala, de sua empresa atual, tá? Você tem que explicar um motivo bem plausível para isso. 6, por que existe um intervalo entre seu emprego e os outros? Lembra que eu te falei de explicar? Evita explicar, para não precisar responder essa pergunta, tá bom? 7, diga algo que só você consegue oferecer, tá? Então, busque seus diferenciais. O que o candidato A ou B, o C tem que você tem mais, que você não tem, ou que você tem e eles não têm. Busque sempre isso, beleza? 8.
Quais são as 3 coisas que o seu ex-gerente ou o seu ex-chefe gostaria que você melhorasse? Aí tem a ver com o que eu falei para vocês naquela aula, de você se conhecer, saber suas limitações, né, no caso, e saber o que você está desenvolvendo. É simples assim, tá? 9. Você está disposto a se mudar para o emprego? Aí você tem que ver se faz parte da tua vida isso sim ou não. Mas lembra que eu te falei, não abra mão de trabalhar num lugar que não seja da onde você tá, né, ganhando muito mais, né, no caso, que pode impactar positivamente a tua carreira, beleza? Como eu falei, vai de fretado qualquer coisa, não importa. 10. Você tem disponibilidade para viajar a trabalho? Isso é se você quer, né? Se faz parte da tua vida. Também pode ser não, mas tem que ver se isso faz parte de você, se você gosta disso. 11. Deixa eu só colocar aqui, pronto. 11. Conte sobre uma realização que te dá orgulho. Ou uma realização que você trouxe para a empresa que te dá orgulho, beleza? Simples essa. 12. Conte sobre uma vez que você cometeu um erro. Isso é óbvio. Todos nós cometemos erros. Agora, o que você fez e errou, que você fez que você acertou a mão, beleza? 13. Qual o seu emprego dos sonhos? Aí ele está mensurando é, que o que você espera, o que você quer, o que você almeja, né, desse emprego, beleza? E seja concluente, conduzente e coeso e coerente com o que você está buscando, tá bom? 14. Como você ficou sabendo dessa oportunidade? Isso é simples. Rede social, indicações, isso é, né, básico. 15. O que você pensa em fazer nos seus primeiros 30, 60 ou 90 dias nesse novo emprego, ou cargo, ou área, né? Então conte já como consultor de empresa, sua promoção, o que você quer fazer já nesses dias, né? No caso, 30, 60 e 90, né? 16. Conte sobre seu currículo, né? Alguma coisa que não está mencionada, que ele quer descobrir, e aí você tem que descobrir alguma coisa que vai fazer chamar atenção, algum curso que você fez que você não listou, ou alguma coisa que fez sentido que você não listou, tá? Nunca pense na coisa negativa, e sim na positiva, tá? 17. Me fale sobre sua formação acadêmica. Ele quer dizer no sentido de que se você fez essa formação acadêmica, o porquê você fez, o que você espera com isso e onde você quer chegar. Básico, tá? Não fuja muito. 18. Como você se descreveria? Aí que eu falo, você tem que se autoconhecer. Quando você se conhece, você sabe responder isso. Então começa a se se conhecer. O que você quer ou não, o que você faz ou não, o que você faria por R$ 1 milhão, ou o que você faria por zero. Então é bem isso, tá? Começa a descobrir seu Ikigai. 19. Conte sobre uma ocasião em que você teve de lidar com uma situação complicada. Isso que ele quer dizer é uma pegadinha, tá? Ele quer saber uma coisa um resultado que você viu que, como fala, que você não tinha tanto domínio, tá? Mas que você pôs em prática, deu um resultado, né? E o que você fez, né, para mensurar isso, beleza? 20. Por que eu devo te contratar? Essa até o Roberto Justus no Aprendiz fala. Por que eu devo te contratar? E aí você tem que buscar com os seus concorrentes, né? No caso, os candidatos que você estava na vaga, né? Ou na dinâmica de grupo, e ver, peraí, aquele cara foi bem nisso, foi bem nisso, foi bem nisso, ou foi mal nisso, nisso, nisso. Beleza, eu vou fazer o seguinte, vou responder. Olha, é o seguinte, porque o candidato X, ele não. Tenho certeza que ele não vai executar tal isso, por causa disso, disso, disso. Nessa dinâmica em grupo, ele fez isso, entendeu? Não é manchar a carreira dele, mas é só simplesmente pegar o que você viu de gap, que ele não está desenvolvido, e usar ao teu favor. E falar, olha, eu tenho certeza que eu tenho para contribuir com a empresa de vocês, porque eu conheço sistemas X, Y, Z, eu domino essas ferramentas. Pode ficar tranquilo que eu tenho certeza que fazendo isso, a gente vai crescer em 10, 30, 40%. Então é bem isso, sabe? É bem essa ideia. Vamos lá. 21. Por que você está procurando outro emprego? Você tem que ser sincero. Olha, é o seguinte. Para mim, já não tá mais legal, sabe? Eu tô numa outra vertente, eu tô em busca de novas oportunidades, novos desafios, né? Ou tô fazendo transição de carreira.
porque eu acho que eu já cheguei no meu máximo nessa carreira, então eu acho que o que seria interessante seria fazer isso, sabe? É ser mais sucinto, coeso, né, no caso, e não foca no lado negativo, tá? Foca no lado positivo. Que você tá querendo buscar coisas novas, novos ares, novas amplitudes, novos diferenciais, né? Novas oportunidades. Bem isso, tá? 22. Você trabalharia em fins de semana e feriados? Se sim ou não, se faz parte de você. Aí é com você. 23. Como você lidaria com um cliente irritado, né? E ele quer saber como é que você se adapta a situações de pressão, né? Com cliente, fornecedor, com galera mesmo, ou chefe. Então, pensa nessa forma, tá? Não é só o cliente. 24. Qual é a sua pretensão salarial? Aí você tem que ser real. Aí você tem que ver o que você quer para tua vida. Se você não consegue administrar um salário sob uma noção de R$ 2.000, porque você tem já um padrão de vida de 3, 4 mil, você não vai se sujeitar a pegar dois, você não vai pegar dois, óbvio. Então seja coeso, seja sucinto, porque você não vai investir em qualificação, você não vai fazer faculdade, pós-graduação, especialização, MBA, mestrado, doutorado, né, e também extensões, né, investir no caso da tua carreira para ganhar um salário que fala, um salário medíocre, não adianta. Então seja coeso com você, entende? Porque se você está correndo atrás, está buscando se melhorar, aprimorar, então você quer um salário maior, então busca oportunidades coerentes com o seu atual momento, tá bom? 25. Conte sobre uma vez que você teve. Não, perdão. Conte sobre uma vez que você foi além do esperado em um projeto. Quer dizer, uma coisa que você superou o que era para ser, entende? Simples. 26. Quem são os nossos competidores ou os nossos concorrentes? Isso você tem que saber, né? Isso é óbvio. 27. Qual foi a sua maior falha? Aí ele quer saber o seguinte: o que você errou e o que você fez que você não errou mais. Bem isso, tá? 28. O que te motiva? O que te move a trabalhar com isso? O que te motiva a levantar da cama para trabalhar com esse segmento ou essa área, tá? Simples assim. 29. Qual a sua disponibilidade? Não fala imediato, né? Mas fala, olha, é o seguinte, minha disponibilidade, eu tô... como fala? Total... não fala total, mas você fala, tô disponível, né, para começar o quanto antes, melhor, fala assim, o quanto antes, não a qualquer momento, nem imediato, que parece que você tá dando uma impressão de desesperado, e não é isso que você quer fazer, tá? 30. Você possui um mentor, né? Quem é? Mentor que ele quer dizer é o seguinte, se você está fazendo um processo de mentoria, ou se você está fazendo coaching, ou se você está aprendendo alguma coisa com alguém, né? Quem é, o porquê, né? E o que você está fazendo. Simples assim. 31. Conte sobre uma vez que você discordou sob a função do seu chefe, tá? E aí é um pouco complicadinha, mas é basicamente assim. Você discordou, você mostrou que o seu ponto de vista estava certo, ou que ambos poderiam estar certos, vamos dizer assim, e aí você conseguiu executar tal coisa, entende? Bem isso, bem na maciota. Vamos lá, 32. Como você lida com a pressão? Simples, tá? 33. Qual o nome do nosso CEO ou presidente? Isso é óbvio, né? Você tem que aprender, você tem que saber quem é o fundador. Lá naquela. Quando você faz as perguntas de entrevistas, né? De vai se preparar, você já mata essa fácil. 34. Quais são os seus objetivos de carreira? Aí você fala: olha, eu me vejo. Aí você pode até pleitear isso. Eu me vejo daqui 5 anos como gerente, ou isso e aquilo. Então, bem isso, sabe? O diretor da companhia daqui 10 anos, alguma coisa assim, sabe? Querendo crescer, bem isso, sabe? Não fuja muito. 35. O que faz com que você acorde todos os dias animados? Tem a ver com a mesma pergunta, quase de qual é a tua motivação para trabalhar com isso. Então é bem isso, tá? Se você respondeu aquela, responde essa fácil. 36. O que o seu gestor diria sobre você?
Então leva sempre pro lado positivo, tá? E não pelo lado negativo. Ou alguma coisa no sentido de ponto de melhoria, tá? Que você está fazendo, você errou isso, mas você acertou isso e está fazendo isso para melhorar isso, tá, Indy? Bem isso. É, é um pouco complicada, mas assim, a 37 é: quais são os pontos fortes e fracos do seu chefe? Quer dizer, é o seguinte, o que que você acha que ele acerta, o que você acha que ele erra, mas é o que você faria diferente, tá? Do seu chefe, é bem isso. Não foca na parte negativa do chefe, não. É ruim. Foca no que ele faz, mais ou menos, né? Que você é meio averso, vamos falar assim, e que você faz de uma forma diferente. 38. Se eu ligasse pro seu chefe agora e lhe perguntasse quais pontos você poderia melhorar profissionalmente, o que ele responderia? Essa é pegadinha, né? Então, assim, foque no que você executou na companhia, tá bom? E não na parte ruim. E se focar na parte ruim, foque na parte ruim com traços de melhoria para fazer e mostrar uma outra atitude, beleza? 39. Você é um líder ou é um colaborador? Aí eu não posso responder, porque é com você, eu não sei qual que é o teu momento. Lembra daquela pergunta, né? Qual é o teu momento? 40. Qual foi o teu último livro que você leu? Aí, cara, me desculpa, mas pelo menos um livro por ano, né? Porque a gente tem sempre que correr atrás. 41. Conte algo que te irrita sobre seus colegas de trabalho. É quase parecida com o chefe, tá? Mas pensa no sentido de que o que você participou, o que você viu, não, a equipe não tinha tanta paciência ou tanta tal, entendeu? É mais ou menos isso, né? Porque ele quer ver se você é coeso com o que você está buscando, né? 42. Quais são os seus hobbies? Né? Estão interligados os seus hobbies com o que você faz. Bem isso. 43. Qual é o teu site ou aplicativo favorito? Ele quer saber quanto tempo você fica na rede social e o que fica investigando. Então toma cuidado com essa pegadinha. 44. O que te deixa desconfortável? Toma cuidado com essa, porque essa aí derruba muita gente, tá? 45. Fale sobre suas experiências de liderança, se você as tiver. Tá? Então seja sucinto com o número de equipe, né? O que você fez, o que você executou, bem isso, tá? Não foca muito negativo, não. 46. Como você demitiria alguém? Essa é o seguinte, se você é gestor, você sabe como você demitiria alguém. E você tem que focar nas coisas que vai contra a empresa, né? Então, busca essa linha tênue, tá? 47. O que você mais gosta e o que te deixa mais desanimado em trabalhar nessa indústria ou setor? Ele quer saber se você não vai se desmotivar sob promoção quando ele te contratar. Então toma cuidado com essa, tá bom? Então, o que você gosta, beleza? E o que te deixa desanimado, então toma cuidado que é uma pegadinha bem complicada e mata muita gente nessa brincadeira. 48. Você trabalharia mais de 40 horas por semana? Pensa nisso. E quando ele faz essa pergunta, pelo amor de Deus, não me pergunte se vai pagar hora extra, que isso é óbvio. Vamos lá. 49. Sobre o que eu ainda não te perguntei, né? Essa pergunta é um pouco assim, que ele quer saber se você está prestando atenção na entrevista, se você quer saber alguma coisa que ele não falou e se você quer fazer essa pergunta. Então por isso que eu falo que você também tem que entrevistar, para você não cair, tá? Que às vezes quando você fala, quando você pergunta, você deixa de... Peraí. Você deixa de responder algumas perguntas, tá bom? Cabeludas na entrevista quando você faz perguntas. Dica de mestre. 50. Você possui alguma pergunta para fazer para mim? É aquela lá. Se você não fez, ele vai querer saber se você vai querer perguntar. Não tenho nada para perguntar. Perdeu a chance, perdeu a oportunidade. Próximo. Gente, é o seguinte, essa frase é de Carl Jung. É o seguinte: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. É simples, tá? Então, gente, tá acabando, tá encerrando por hoje.
e tudo que eu te prometi eu tô cumprindo. Então, ó, transição de carreira, falei tudo. Empregabilidade versus empresabilidade, por que que eu escolhi a segunda, você já sabe. Os 13 segredos das entrevistas e as 50 perguntas mais clichês, beleza? Tira aí. Amanhã, amanhã, gente, é o seguinte. Mercado de trabalho após 50 anos, tá? Então fica aí comigo que tem coisa nova que vocês nem imaginam. O segredo do meu salto na carreira, beleza? Tá? Dicas de home office para quem trabalha com isso, legal? E LinkedIn, como ter o seu top, beleza? Tamo junto, boa noite, gratidão por ter assistido essa aula, tá bom? Muito obrigado, até amanhã, fique com Deus e fui!